A despeito das inadequadas condições de trabalho, a atuação dos procuradores da Fazenda registra vitórias importantes em favor da União. Um exemplo recente que merece destaque é o da empresa Vale. Qual é a repercussão econômica deste caso? O caso da Vale é bem emblemático da situação que vivem os procuradores da Fazenda Nacional, né? Apesar da falta de estrutura, da falta de carreira de apoio, da falta de um sistema de informatizado, a Procuradoria da Fazenda Nacional tem conseguido vários ganhos aí, em grande parte decorrente da dedicação dos procuradores da Fazenda Nacional, da sua especialização e da sua capacidade técnica, né? Nesse caso, por exemplo, se confirmado até a última instância a vitória da PGFN, vão ser economizados aos cofres públicos cerca de 50 bilhões de reais. Nós temos também outras vitórias a ressaltar. A vitória do crédito prêmio do IPI resultou em uma economia e um ganho para a União de 288 bilhões de reais, né? Temos aí a recuperação de crédito no ano de 2010, que chegou ao valor de 15 bilhões de reais, e no ano de 2011, que chegou ao patamar de 30 bilhões de reais. Então, os números demonstram que a carreira é superavitária. É necessário, então, que o governo invista na carreira para que assim nós possamos ter um resultado muito mais expressivo para a sociedade e para o cidadão como um todo. O investimento na AGU e na PGFN não é gasto, é investimento literalmente, não é ela? Investimento é lucro. Cada R$1 utilizado na PGFN no ano de 2011 resultou em um retorno de R$54. Se nós pegarmos essa estatística dos 10 últimos anos, cada R$1 investido, nós vamos ter um retorno aí de cerca de R$180 para a sociedade, né? A PGFN se paga em 15 dias de trabalho. Então, esses todos são dados de uma realidade que é necessária ser transformada, ser mudada, né? É necessário que o governo invista para que assim nós possamos dar um retorno maior para a sociedade. Aproveitando a oportunidade que a TV Simprofaz vai ser acessada pela web, não só por membros da carreira, mas também pelo público em geral, esclarecer um pouco qual é o papel do advogado público, do PFN, justamente na questão das políticas públicas, na defesa das políticas públicas, que é de interesse da sociedade em geral. Bem, essa é uma questão que às vezes passa desapercebido pela sociedade como um todo. O advogado público tem um papel central na execução de toda política pública, porque toda política pública ela passa por uma fase de planejamento, uma fase de concatenação, uma fase de execução. E em todas essas fases nós teremos um advogado público ali atuando concretamente nesse processo de execução da política pública como um todo. O advogado público ele dá o parecer, o advogado público ele defende a política pública, enfim. Temos aí o orçamento da União e dos estados, dos municípios girando em torno de 3 trilhões de reais. Temos que dizer que o advogado público é responsável que essa execução de todos esses valores saiam conforme determina a Constituição, conforme determina a lei. O advogado público é o curador da juridicidade do ato público. Enfim, a importância é vital para o país e é vital para o cidadão.